canção, uma oração do nosso coração para começar esse momento. Eu espero que seja do teu também, para que a gente encontre o Verbo que se fez carne, aquele que é a palavra, e que a palavra revele o Senhor mais uma vez no nosso meio nessa manhã. Com muito temor, eu peço para você abrir a sua Bíblia no livro de Daniel, fica lá no Antigo Testamento, entre Ezequiel e Oséias. Isso que o pastor Kelson estava dizendo agora, eu acredito que é unânime no coração daqueles que têm a palavra do Senhor. A gente tem vivido dias em que tudo tem sido distorcido, em que tudo tem sido relativizado, não há mais verdades absolutas, não há mais um Deus, temos várias opções. Aliás, você não precisa de um Deus, você pode ser o próprio Deus da sua vida, você é autossuficiente, é isso que a gente está ouvindo. A gente escuta uma das novelas mais famosas da juventude, da adolescência, que tem ultrapassado gerações, que é a novela Malhação. Hoje o tema da sua música inicial é "Seja o que você quiser". Então, o mundo não tem mais padrão, não tem mais referência, não tem mais um caminho. Você faz o seu caminho, você escolhe o que quer ser, o que seguir. E eu não sei você, mas ao contemplar um mundo tão distorcido, tão caído, tão deteriorado, o nosso coração sente um temor e um desespero pela presença de Deus. A gente quer mais do Senhor, a gente quer se esconder, a gente pede para Ele: Senhor, me leva para o esconderijo do Altíssimo, guarda o meu coração, guarda a minha mente, guarda a minha alma, porque eu não quero me curvar diante de outro Deus. Ontem eu estava num café com pastores que a gente faz na nossa igreja, chama Café com Pastores, mas é aquele café de novos membros, aquele café da galera que está chegando na igreja, quer fazer um compromisso de membresia com a igreja. É um momento muito especial. A equipe ministerial tem como primazia participar de todos esses momentos, para a gente conhecer a igreja, conhecer o povo que está chegando na igreja. E é legal demais, porque a gente vê o quanto as pessoas estão sedentas por Deus, estão sedentas pelos valores cristãos, pelos valores da palavra de Deus, pelos valores que Cristo e os apóstolos deixaram registrados nas Escrituras. As pessoas estão sedentas por um padrão saudável de vida no meio desse mundo de caos. E a gente vai ouvindo as histórias, a gente vai identificando essa sede muito grande no meio do povo. E eu dizia ontem para um grupo que eu estava conversando, que às vezes eu tenho vontade de pegar minhas coisas, de fazer um puxadinho na igreja, de morar na igreja. E aí eu estou pensando já junto com a minha esposa, ter os nossos filhos, e a gente mora tudo lá, e cria os filhos tudo lá, e está tudo bem com os irmãos, porque na igreja já temos muitos problemas, já somos doentes, temos nossas lutas, mas espera aí, pelo menos a gente está no caminho, pelo menos a gente crê numa verdade absoluta, num Deus verdadeiro e absoluto e único. E ainda que a gente caia, Ele nos levanta, Ele nos conserta. A gente está dentro de um lugar seguro, aparentemente. E eu dizia para aqueles irmãos: que vontade de morar na igreja, de trazer minhas coisas para cá. E a nossa igreja fica num espaço bonito, assim, tem muito verde. Eu falo: puxa, eu faço uma tendazinha ali para mim, para minha esposa, o cachorro, tá bom. Mas não é assim que Deus quer que a gente viva. Jesus orou dizendo ao Pai: Pai, por favor, eu peço que o Senhor não os tire do mundo, mas que o Senhor os livre do mal, mas os mantenha lá, porque a palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja poderosa, para entrar e para fazer diferença. E eu, nesses últimos dias, tenho estudado o livro de Daniel, meditado nesse livro tão precioso. Daniel, que foi um dos profetas
mais amados por Deus. O seu ministério foi um dos que mais durou. O ministério de Daniel durou aproximadamente 70 anos. Se eu não me engano, Isaías teve um ministério de 52, 53 anos. O ministério de Daniel foi duradouro. Ele foi um cara próximo de Deus, um cara amado por Deus. Em alguns momentos do livro de Daniel você vai ver essa frase registrada: Daniel era muito precioso para Deus, ou em outras versões, muito amado por Deus. E vendo um pouco do contexto da vida de Daniel, eu me inspirei muito para, nessa manhã, desafiar a igreja, a família cristã, a igreja que tem valores de Deus no seu coração e preza por eles, a viver uma vida santa diante de Deus e uma vida que reflita a glória de Deus a esse nível. Só para contextualizar, o livro de Daniel é dividido em duas partes. A segunda parte do livro são profecias, é um livro considerado de uma literatura extremamente apocalíptica. E a primeira parte do livro conta a sua história, conta a experiência de Daniel no exílio. Daniel fazia parte do povo judeu, do povo de Deus, foi tirado da sua terra, perdeu o seu lugar, o seu habitat, e foi exilado para uma terra pagã, para um lugar distante, um lugar de outra cultura, um lugar diferente, e ali ele é educado na língua, na literatura babilônica, e acontece uma série de coisas, mas incrivelmente Daniel naquele lugar se relaciona com Deus de uma maneira tão profunda, tão preciosa, que nos ensina muitas lições, muitas. E eu desafio você a essa semana ler o livro de Daniel, pelo menos a primeira metade, e tirar muitas lições que Deus vai com certeza dar ao seu coração. Se você ainda não leu, faça isso. Se você leu Daniel, mas faz muito tempo que você não lê, de novo, busque ali conselhos do coração de Deus para a tua vida. Eu quero que você abra agora o capítulo 1, versículo 4, para a gente ler um trechinho, para começar essa reflexão. Eu vou ler uma versão chamada NVT, nova versão transformadora. Mas você pode acompanhar na sua. Versículo 4. Disse o rei: escolha somente rapazes saudáveis e de boa aparência, que sejam instruídos em diversas áreas do conhecimento, que tenham entendimento e bom senso e sejam capacitados para servir no palácio real. Ensine a esses jovens a língua e a literatura da Babilônia. O rei determinou que recebessem de suas próprias cozinhas uma porção diária de alimento e vinho. Os rapazes seriam treinados durante 3 anos e depois passariam a servir ao rei. Daniel, Ananias, Misael e Azarias, todos da tribo de Judá, estavam entre os escolhidos. O chefe dos oficiais lhes deu novos nomes babilônios. Daniel passou a ser chamado de Beltesazar, Ananias de Sadraque, Misael de Mesaque e Azarias de Abednego. Até aí a gente vai ler, depois a gente vai ler outros trechos. O rei chama esses 3, 4 rapazes, seleciona ali uma galera nobre e traz essa galera para aprender toda a cultura da Babilônia e para moldar esses caras a serviço do rei Nabucodonosor. Esses meninos, ainda jovens, passam por um processo de descaracterização. Para Daniel e os seus amigos iniciar esse treinamento que durou 3 anos, esses estudos da literatura babilônica, era entrar num mundo de pensamento totalmente estranho. Os babilônios acreditavam que existiam 2 classes de pessoas no universo: a raça humana e os deuses. Era uma cultura recheada de magia, de feitiçaria, encantamentos e astrologia. Tais práticas já tinham sido banidas há muito tempo do contexto do povo de Israel.
Você vai lendo o livro de Deuteronômio, Levítico, Deus tirando essas coisas do meio do povo. Esses jovens precisavam estar seguros do conhecimento de Deus, do Deus verdadeiro. Não permitiam de maneira nenhuma que essa imersão numa cultura pagã minasse a sua fé, tirasse, acabasse com a sua fé. 3 anos de treinamento com objetivos de reeducar, de reformular, de preparar esses jovens para servirem um outro rei, um outro Deus. Mudaram seus nomes, como nós lemos aqui. O nome de Daniel, por exemplo, talvez tenha algum Daniel. Tem algum Daniel aqui? Tá bom, Daniel. Tem muitos, né? Mas poucos querem levantar essa luz. O nome Daniel significa o Senhor é o meu juiz, ou Deus é o meu juiz. E foi mudado para Belsazar, que significa mais ou menos que Bel o proteja. É como se pegassem o teu nome, Felipe, Daniel, não sei como você chama, João, pegassem o teu nome e falassem assim: o teu nome a partir de hoje vai ser que Emanjá te proteja. O teu nome vai mudar o teu Deus. O teu nome vai apontar a quem você serve. Descaracterização. Nós estamos também inseridos numa terra estranha. Nós fomos exilados, estamos exilados a viver nesse mundo, numa cultura pagã, onde diariamente nós somos influenciados e conduzidos para um treinamento mundano. As mídias, elas querem nos reeducar, nos descaracterizar, pregando uma falsa liberdade, defendendo um relativismo total disfarçado de paz e amor. Seu Deus é meu Deus, é isso aí, seja o que você quiser, Deus está em todas as religiões, só existe um Deus, e esse papo todo. Não precisamos nem sair de casa ou das nossas igrejas para que os nossos princípios e valores sejam eletrocutados por uma alta voltagem de metanoia maligna. Querem mudar os nossos nomes, querem nos curvar diante de outro Senhor. Eles querem que sirvamos a outro rei, querem que adoremos a outro Deus. Somos exilados em uma terra estranha. Nossa terra não é essa. Nossa terra não é essa. Amém. Nossa cultura não é essa. Amém. E esse certamente não é o nosso Deus. Amém. A gente precisa voltar às Escrituras. Um dos conceitos maravilhosos da Reforma Protestante que comemoramos no mês passado, 500 anos, é a volta à Escritura. Só a Escritura, somente a Escritura, a palavra de Deus, os conceitos, os valores de Deus, do cristianismo, do Evangelho puro e simples. Nós precisamos diariamente nos curvar à palavra de Deus, beber, nos alimentar. O versículo 8, acompanhe comigo, diz assim: Daniel, porém, decidiu não se contaminar com a comida e o vinho que o rei lhes tinha dado. Pediu permissão ao chefe dos oficiais para não comer esses alimentos, a fim de não se contaminar. Decisão. O livro de Daniel é recheado de decisões importantes. No contexto babilônico, aceitar a comida do rei tinha uma significação pactual. Pelos padrões orientais, comer à mesa com alguém era se comprometer a uma amizade, a uma lealdade. Além do mais, para Daniel e seus amigos, a comida da Babilônia era considerada impura. Eles comiam todo tipo de comida que o povo de Deus era proibido de comer. Comidas que não glorificavam a Deus, por determinação dele, mediante as leis estabelecidas por Deus. Então, Daniel decide não se curvar, não se contaminar. E eu pergunto para você, irmão, irmã, igreja, do que você tem se alimentado? O que tem sido os nutrientes da tua vida? Você tem comido dos manjares do rei deste mundo? Você tem se alimentado daquilo que
essa cultura pagã oferece, ou você tem olhado com cuidado e decidido também não se contaminar, se alimentando somente daquilo que provém do Deus eterno. A palavra diz que Ele é o pão da vida, e quem come desse pão não precisa de outro alimento. Daniel pede para aquele superior para fazer um teste com eles por alguns dias. Faz um teste com a gente, deixa a gente comendo só verduras, só legumes. E a palavra diz que eles se tornam 10 vezes mais fortes, mais saudáveis. A palavra de Deus, os conceitos, a cultura de Deus, o reino dele é poderoso para te manter saudável, para te manter limpo e forte. Nós precisamos, como Daniel, decidir a não contaminação. Algumas coisas que estão virando comuns têm gerado no meio da igreja um efeito pecaminoso muito grande, muito poderoso. Outro momento de decisão importante no livro de Daniel, está um pouquinho mais à frente, a gente vai voltar, mas no capítulo 3, do verso 16 em diante, diz que Sadraque, Mesaque e Abednego responderam: ó Nabucodonosor, não precisamos nos defender diante do rei. Se formos lançados na fornalha ardente, o Deus a quem servimos pode nos salvar. Sim, Ele nos livrará de suas mãos, ó rei. Mas ainda que Ele não nos livre, queremos deixar claro, ó rei, que jamais serviremos seus deuses ou adoraremos a estátua de ouro que o rei levantou. Esses caras, eles tinham a sua fé tão estabelecida, tão fundamentada no seu coração. Eles amavam a Deus tão profundamente que eles estavam dispostos a morrer se fosse preciso, para não se curvar diante de qualquer outro Deus. O rei Nabucodonosor, muito soberbo, muito ganancioso, fez uma estátua e ordenou que todos se curvassem a ele e o adorassem. E a resposta desses amigos de Daniel foi: nós cremos que Deus nos livrará. Nós cremos no livramento especial e poderoso de Deus. Mas se por algum propósito maior que desconhecemos tivermos que passar por qualquer coisa, por perseguição, por dor, por perdas, por morte, o cristão pode passar por tudo isso. Nós não deixaremos de adorar única e exclusivamente o nosso Deus, o Deus verdadeiro. Ele é o único Deus. Quando nós convivemos nesse mundo e nessa cultura, nas faculdades, no nosso trabalho, por aí afora, a gente precisa tomar uma decisão de, se for preciso, morrer socialmente para que o nosso Deus seja glorificado. Alguns jovens vão perder o seu status. Alguns pais de família vão perder alguns benefícios no trabalho por não fazerem, não se comprometerem com causas que não glorificam o Senhor. A gente está disposto todo dia a enfrentar a morte pelo Evangelho de Jesus Cristo. É isso que Daniel nos ensina. Quando esses caras disseram para esse rei: pode jogar a gente na fornalha. A gente crê que Deus pode nos livrar. Se Ele não fizer, nós não nos curvaremos diante de outro Deus. Ele é o único e exclusivo Deus na nossa vida. A gente precisa ter essa fé. A gente precisa ter essa ousadia todos os dias de olhar para o Rei desse mundo e dizer: nós não nos curvaremos diante de você. Nós pagaremos o preço. Daniel, capítulo 2, voltando um pouquinho no versículo 17 e 18, Daniel demonstra algo que
como irmãos, como família cristã, como igreja, precisamos também demonstrar o nosso caráter. Diz assim no versículo 17 do capítulo 2: Em seguida Daniel voltou para casa e contou a seus amigos Ananias, Misael e Azarias o que havia acontecido, e pediu que suplicassem ao Deus dos céus, que tivesse misericórdia deles e que lhes revelasse o segredo, para que não fossem mortos como outros sábios da Babilônia. Nenhum sábio, nenhum encantador, nenhum feiticeiro da Babilônia pôde revelar o sonho que Nabucodonosor teve. Mas Daniel tinha um dom, um presente que Deus confiou a ele, a revelação dos sonhos. E esse momento é um momento que revela de Daniel uma dependência de Deus, da misericórdia dele. Revela em Daniel traços da pessoa de Jesus, porque no momento onde ele precisava da graça de Deus, da misericórdia dele, precisava que Deus manifestasse seu poder de forma especial, Daniel recolhe a família cristã, aos seus amigos que tinham, como ele, os mesmos valores, que compartilhavam de sua fé, e ele pede a eles que se juntassem a ele em oração, dizendo: cara, peçam que o Senhor nos revele esse sonho, intercedam comigo. Sabe que isso me lembra de Jesus, me leva no Novo Testamento, me leva para a caminhada de Jesus com os discípulos, quando ele chamava os seus 3 amigos queridos, discípulos amados, e pedia para eles: olha, intercedam comigo, a minha aflição é muita, orem comigo, eu preciso da minha família agora, vamos caminhar junto em oração, eu preciso da intercessão de vocês. Infelizmente, os discípulos amados de Jesus deixaram a desejar em alguns momentos, dormiram, não puderam vigiar com o mestre. Mas é importante o coração e a disposição de Daniel de compreender que o crente não anda sozinho, que o cristão não vive em solidão. A gente tem momentos de solitude, sim, a gente fecha a porta do nosso quarto, a gente tem os nossos momentos a sós com Deus, mas isso não nos torna exclusivos, não nos torna crentes separados, crentes autoritários. Eu não preciso de ninguém. A gente precisa resgatar os nossos valores de família cristã. Essa igreja está completando 15 anos de família cristã. Talvez nesses 15 anos alguns valores tenham sido apagados e esquecidos. Lembre-se do nome dessa igreja. Vocês são família, vocês compartilham o pão, vocês dividem a comunidade dos santos, vocês dividem um Deus que é trino, que é comunitário. Orar é reconhecer o Pai Nosso, viver a intercessão é resgatar o senso de comunidade que provém de um Deus trino, de um Deus comunitário. É a consciência de que o cristão é igreja, é um povo, é dividir o pão em súplicas, é dividir as alegrias e a tristeza, é dividir os sorrisos, a comunhão e as lágrimas, os tempos de escuridão, de dor, de luta. Como nós precisamos disso, irmãos? Como nós precisamos resgatar os valores da igreja de Cristo? Uma igreja que tinha tudo em comum, uma igreja que dividia as suas lutas, as suas dores, mas também as suas alegrias, os seus benefícios. Deus definitivamente não nos chamou para vivermos num mundo tão escuro sozinhos. Deus quer que os nossos laços se fortaleçam nessa manhã. Amém. Que a gente possa dizer de fato, de verdade: eu sou a igreja do Senhor, eu tenho uma família. A gente não vem aqui aos domingos para cada um sentar no seu banco, dar a sua oferta, dar a sua adoração a Deus. Não, a gente vem aqui se reunir como comunidade e a gente diz: Pai Nosso. A gente diz: dá-nos o pão nosso, perdoa as nossas dívidas,
É assim que a gente vive. Daniel revela esse coração de comunidade. Outra questão muito importante no livro de Daniel: eles buscam tramar contra Daniel, mas não encontram nada para acusar. Daniel é de uma... Tem uma palavra que é incrível a sua conotação. É a palavra irrepreensível. Daniel é um cara irrepreensível. Procuram alguma falha, procuram alguma fraqueza, alguma coisa para condenarem, para acusá-lo, para prendê-lo, e não encontram. Vasculha a vida desse cara aí, vamos achar um pecado, vamos achar alguma coisa tem que ter, vamos derrubar esse cara. Procura, não encontram. Um cara irrepreensível, fiel a Deus. Mas os caras são tão malignos que eles encontram um detalhe na vez dele. A gente já sabe como a gente vai derrubar esse cara. Só tem um jeito de derrubar esse cara: por sua fidelidade. Você já imaginou, gente? A gente viveu um nível de testemunho onde a única coisa que alguém pode nos acusar é: cara, esse cara ora demais, vamos acusar ele porque esse cara ora demais, esse cara é fiel demais a Deus, esse cara é fiel demais a sua esposa e a sua família, esse cara ama muito a Deus, esse cara passa muito tempo com Deus. Ele é acusado por sua fidelidade. Daniel capítulo 6, versículo 10. Quando Daniel soube que a lei tinha sido assinada, foi para casa e, como de costume, ajoelhou-se no quarto, no andar de cima, com as janelas abertas na direção de Jerusalém. Orava 3 vezes por dia e dava graças a seu Deus. Os oficiais foram juntos à casa de Daniel e o encontraram orando e pedindo ajuda de Deus. Assim que o documento foi assinado, Daniel sabia que ele havia sido enredado, sabia que se ele continuasse sua vida de oração ele seria condenado. Mas parar de orar, de se relacionar intimamente com Deus, uma fora de cogitação. Daniel deu continuidade a um hábito de toda a sua vida: oração regular. Tão como seus acusadores esperavam que o fizesse. Eles decretaram uma lei que quem se curvasse a qualquer outro Deus deveria ser morto. E ainda tem um detalhe lá que fala que é a lei dos persas, que não pode ser revogada. O rei ficou numa situação porque já tinha um sentimento por Daniel, uma consideração muito grande por Daniel, e ele pensa: esses caras, eles estão derrubando esse menino pela fidelidade dele, que o seu Deus o livre. O próprio rei da Babilônia intercede por Daniel. Tamanha sua fidelidade e testemunho, que o seu Deus, o Deus livre, verdadeiro, o livre. Amém. Eu caminhei pelo livro de Daniel, pelo testemunho dele e dos seus amigos, por sua fidelidade, por seu caráter, pelos traços da pessoa de Jesus no próprio Daniel. E eu me perguntei: Deus, como é que Daniel vivia uma vida assim, num contexto tão difícil, tão pesado, tão duro? Como é que esse cara não se vendeu, não se corrompeu? E Deus colocou bem claro no meu coração que uma disciplina da vida de Daniel forjou o seu caráter.
forjou a sua capacidade de se manter de pé diante de um mundo tão caótico. Versículo 10, a parte dele. Orava 3 vezes por dia, dando graças ao seu Deus. Se tem uma coisa que é incrível nessa história, e uma coisa da qual Daniel não abria mão de forma nenhuma, era a oração. E eu fiquei pensando que talvez nas disciplinas cristãs, na nossa caminhada com Deus, uma das primeiras coisas que a gente abre mão é a oração. E eu, refletindo sobre a oração, escrevi algumas coisas que eu quero compartilhar com você agora. E eu peço que o Espírito Santo comunique ao seu coração, comunique com o meu. Oração é tanto uma graça como um dever. E sem ela não conversamos em comunhão com Deus. Oração é o jeito de sermos um com a Trindade. E ainda que não saibamos orar, devemos praticar de forma sincera e humilde. Porque é orando que se aperfeiçoa a oração. É orando que se aprende a orar. Certamente, a direção correta da oração sempre deve ser a prioridade da vontade de Deus. Mas muitas vezes, por misericórdia, pedimos a Deus a vontade dele e ele realiza os desejos do nosso coração como uma demonstração de amor e carinho. À medida que nos tornamos íntimos da oração, percebemos que o Espírito Santo de Deus harmoniza o nosso clamor em comunidade, fazendo de nós uma só voz em oração ao Pai. Pai nosso. Quando a gente menos percebe, a nossa oração é parecida. É a oração da família cristã. Reconhecemos que por mais que nos esforcemos em orar, é somente o trabalho de Deus que soberanamente resulta para a sua glória, que opera em nós e a nosso favor. Não há e nunca haverá mérito algum em nosso trabalho, senão em conjunto com o trabalho de Deus, glorificarmos somente a Deus. De fato, não há experiência mais profunda com Deus do que a oração. Relacionar-se com Deus em oração é viver uma amizade com o divino. Experimentar um Deus que se aproxima e escuta é saber que Ele nos ama e receber desse amor. A oração nos ensina a crer. Orar é deixar que Ele reorganize a nossa alma segundo os termos do Evangelho. A verdade é que existe um universo paralelo na oração que pode mudar tudo a nossa volta. E principalmente, a começar em nós, no nosso próprio coração. A oração abre caminhos, clareia a estrada, desobstrui passagens interrompidas, por nós mesmos, às vezes, e por outros. Orar é despir-se do orgulho, da vaidade, do pecado, é humilhar-se diante de Deus, que tão de perto nos conhece, e render-se à sua análise, juízo e amor. Não orar é escolher a cegueira e a surdez espiritual.
é negar a existência de Deus. Não existe e nunca vai existir fidelidade. Nunca vai existir um homem como Daniel, esqueci o termo de novo, irrepreensível, sem oração. Oração é inegociável. Oração é um oxigênio. Que Deus nos dê a graça de enfrentar essa Babilônia, de viver num mundo corrompido, num mundo distorcido, num mundo que nos constrange, que nos envergonha. Não sabemos como agir, não sabemos como lidar. Muitas vezes, que Deus nos ensina através desse exemplo de Daniel, a dobrarmos os nossos joelhos e vivermos na Babilônia de joelhos dobrados em oração, dizendo: Senhor, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. Senhor, guarda-nos, livra-nos do mal como Jesus pediu. Mas, Senhor, como Jesus disse, não se coloca à luz uma vela, uma resplandecente candeia debaixo de uma cama ou escondida atrás de um monte ou de alguma coisa. Não, coloca-se num lugar apropriado para que ela ilumine a muitos. Deus faz da família cristã, continua fazendo da família cristã luz para Campinas, luz para Babilônia, continua fazendo da gente referência, como Daniel foi na Babilônia, curvando o coração de reis ao único rei e Deus verdadeiro. Por favor, Senhor, mantenha-nos na tua santa presença. Não nos afaste da tua presença. Nos mantenha certos da nossa salvação, do Deus que nos ama. Eu quero cantar uma canção e eu gostaria muito que essa canção te fizesse refletir agora na tua vida. Às vezes a gente ouve a palavra de Deus e a gente demora para perceber que Deus não está falando só com o outro. A gente às vezes se perde um pouco ao receber a voz de Deus e a gente às vezes não consegue digerir e perceber que ela tem tudo a ver com a gente. Talvez realmente eu e você estejamos longe do nosso papel de servo de Deus, estejamos deixando muito a desejar em termos de fidelidade ao ser humano. A gente acha às vezes que dando uma boa oferta, que dando dízimos, que não caindo em nenhum escândalo, a gente já está fazendo a nossa parte. Mas Deus quer nos levar a um nível de intimidade com Ele. Deus quer nos revelar os seus segredos. E eu queria muito que essa canção fosse um convite para a tua alma, para o teu coração, como é para a minha nessa manhã. Para que a gente reconheça o quanto a gente é infiel, para que a gente abra o nosso coração para que o Espírito Santo nos constranja, nos quebrante, e que a gente logo, prontamente se humilhe diante dele, peça: Senhor, me leva de volta para ti, me leva de volta para a tua presença. O que é que tem tomado o meu tempo de oração? O que é que tem tomado o meu tempo de conhecê-lo mais?
restaure a tua vida. Deus quer restaurar os altares de oração, de adoração, de devoção a Ele nessa manhã. Tem um professor no seminário que diz que quando a gente
falha no altar, a gente erra no campo. Quando Deus rejeitou a oferta de Caim, porque ele falhou, porque ele não deu a Deus o devido merecimento e adoração, no campo ele matou o seu irmão. A gente precisa reconstruir o altar de adoração a Deus. Enquanto você ora, enquanto você clama, para que o Senhor te leve para mais perto dele, para que ele restaure a sua intimidade com ele. Deixe que ele fale ao teu coração também, enquanto você é amado por ele, enquanto ele te quer na sua presença. Daqui a um minuto, o pastor Kelson vai orar para nós e encerrar esse momento. Mas continue falando comigo. Talvez você não tenha as palavras. Fique em silêncio, em reverência diante de um Deus santo e poderoso, para que ele reorganize a tua alma e o teu coração. Eu me coloco junto com os irmãos aqui, dizendo: Senhor, começando em mim, reestrutura a minha vida, Senhor. Deus, não me deixa me conformar com esse mundo, mas me dá a graça, renova a minha mente, renova o meu entendimento, para que eu seja um agente de transformação. Onde eu estudo, onde eu trabalho, faz a tua obra em nós, Senhor. Jesus. Continue ouvindo aquilo que o Espírito Santo está falando. Naquele momento ele falou: eu não encontrei mais eles aqui. Algo aconteceu. Sabe, irmãos, Daniel só conseguiu sobreviver na Babilônia porque ele era um homem de joelhos no chão 3 vezes por dia. Não há absolutamente como viver nesse mundo sem termos tempo com Deus de oração. A Babilônia está aí fora, oferecendo de tudo para todos, mas o Senhor, Ele nos chama de volta de onde caímos, de onde erramos lá no passado, e diz: eu te criei para que você pudesse ter tempo comigo, comunhão comigo. Não há como ter uma vida vitoriosa nesse mundo sem nos contaminarmos com Ele, se não tivermos uma vida pessoal com Deus. Só existe uma maneira de termos uma vida que glorifica o Senhor, é tendo tempo com Deus. Então que nessa manhã
Você que abandonou a sua vida pessoal a Deus, você que quer ter uma vida íntima com o Senhor, você que não quer se contaminar com aquilo que está aí fora, você que quer nessa manhã dizer: Senhor, eu quero me aproximar do Senhor para nunca mais me distanciar do Senhor. Bastou um momento em que Pedro se afastasse de Jesus para ele negá-lo por 3 vezes. Diz a Bíblia que ele seguia-o de longe. Não há como, queridos, mantermos uma vida íntegra de fé. Quero dizer algo para vocês: isso tudo vai passar. Aquilo que buscamos no mundo não vai te satisfazer. É um saco sem fundo, onde tudo que é colocado aí dentro vai embora. É um buraco negro. Então eu te convido nessa manhã, a Igreja de Jesus, nós que estamos aqui comemorando esses 15 anos, vamos presentear o Senhor, voltando de onde deixamos de estar, que é na sua presença. Muitas vezes trocamos o culto por qualquer outra coisa, substituímos o tempo com Deus por qualquer outra coisa, e aí nós vamos nos distanciando, esfriando, relativizando, pensando como o mundo pensa, e as coisas vão de mal a pior. A hora que a gente acorda, estamos num buraco terrível, e as pessoas perguntam: pastor, por que cheguei aqui nesse ponto? Porque um dia você se desviou 1 milímetro, e 1 milímetro desviado daqui a pouco está centímetros, centímetros, metros, e daqui a pouco você está voltando de onde veio, do mundo. Então eu quero te convidar nessa manhã, feche seus olhos, vamos tomar uma posição diante do Pai. Você que quer restaurar esse altar de oração, de vida com Deus, de intimidade, de oração, leitura da palavra, você que não quer se contaminar com este mundo, eu queria que você ficasse em pé agora. Não vou te chamar aqui à frente, não é esse o propósito, mas eu quero que você se posicione diante de Deus e diga: Senhor, a partir desta manhã eu quero ter uma vida contigo mais íntima, mais dedicada. Me perdoa, Senhor, porque eu tenho trocado o meu relacionamento contigo, às vezes, por tantas coisas desse mundo, por amizades e por uma cultura que o mundo tem colocado na minha mente, que não é a cultura da tua palavra, do reino do Senhor. E Pai, nós estamos aqui em pé. Eu sou o primeiro. Eu sou o primeiro. Aleluia. Abre seus olhos. Quem lembra disso? Quem lembra disso? Hoje pela manhã, quando eu entrei no meu quarto, e lá no meu quarto tem um negócio desse, por favor, não interrompa. Não interrompa, eu estou orando. Mateus 6,6. Quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, que teu Pai que está em secreto te recompensará. E Deus está querendo nos recompensar, mas porque nós não entramos no quarto, fechamos a porta, não há recompensa. Nós estamos colhendo duramente, amargamente, o distanciamento do Senhor. Queridos, vir ao culto, você tem que vir com 20 pessoas, é excelente, mas isso é 2 vezes por semana, é no diário. Imagina que você, se você tomar 2 refeições na semana, você não vai sobreviver, mas se você se alimentar todo dia, você vai ficar bem fortinho, tá? É assim que o Senhor quer conosco. Então, volte ao seu quarto. Lá no meu quarto tem um negócio desse. A minha netinha olha e fala: vou estar orando, porque eu não quero ser interrompido, nem pela minha neta que eu amo tanto, porque o meu Deus é mais importante do que para mim do que a minha neta que eu amo. Nós temos que tomar decisões.
vai te engolir, está te engolindo. Quem pegou foi um jovem. Um jovem está dizendo isso. É por isso que quando na programação do mês o Bruno falou do Felipe, falou assim, não precisamos ouvir um jovem. É um jovem dizendo, igreja, volte para o seu quarto. E sempre está dizendo, volte para o seu quarto, porque ele já está no quarto dele orando. Se você fizer um desse e não pegou, pega lá atrás. Feche os seus olhos mais um pouco. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento. Vamos ouvir esse cântico novamente, de olhos fechados, recebendo aquilo que o Senhor tem para nós e sendo a consciência dele. Não tenho sido fiel por inteiro a ti, ó Deus imutável. Os meus valores tão distorcidos me impedem de te conhecer melhor. Eu falo teu nome de amor sem a reverência e o devido temor. Estou tão distante de ser o que esperas de mim. Quando tu queres guiar meu viver, eu estou no caminho mais fácil. Deixo de orar e buscar tua face em troca da tua própria obra. Até a minha oração é imperfeita na motivação. Estou tão distante de ser o que esperas de mim. Possamos dar o maior presente que o Senhor merece, que é a nossa vida, é a nossa companhia, é o nosso relacionamento, a intimidade contigo. Então receba aqui, todos nós que nos levantamos nessa manhã, receba a nossa vida de volta ao jardim do encontro, ao jardim de oração, fechando a porta, entrando no quarto, dobrando os nossos joelhos, e ali, Senhor, dizendo, estou de volta, estou aqui, Senhor, de volta para ti, de volta para ti, receba a minha vida. Senhor, esse mundo está aí, Satanás está ao nosso derredor, procurando nos devorar e levar com ele para o inferno, mas ele não vai conseguir, porque nós nos levantamos nessa manhã dizendo, estou aqui, Senhor. Que a graça do Senhor, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo seja com a sua vida, com a sua família. E que, Senhor, diga assim comigo, igreja, Senhor Jesus, estou de volta no jardim de oração, entrando no meu quarto, fechando a porta e orando ao Senhor e recebendo a tua recompensa. Em nome de Jesus. Amém e amém.